A gente não, né, tem que lutar contra o Congresso, contra o governo, contra o judiciário inicialmente, que nós temos uma distribuição do orçamento desigual, contra a imprensa majoritária, né, a imprensa, né, que sempre gosta de falar mal de nós, e contra o poder econômico. Então, nessa luta, nós precisamos de aliados também. Então, é importante a gente mostrar que nós também estamos indignados com a concentração do orçamento do judiciário para pagar privilégios da magistratura. A realidade, né, da magistratura é oposta à nossa. Nós viemos de um processo de perdas salariais, né, no valor real do salário acentuado. Então eu queria começar chamando aqui, né, o Pedro, que é do Sindirede, que veio dar a solidariedade ao nosso movimento. O Sindirede é o Sindicato dos Trabalhadores da Educação do município. Companheirada, uma boa tarde para todas, para todos. Conforme o companheiro Davi falou, eu faço parte da direção do Sindirede BH, que é um sindicato que representa os trabalhadores em educação concursados, que são professores, funcionários da escola, quanto também os trabalhadores e as trabalhadoras terceirizados. Nós estamos aqui neste ato de vocês, a convite do Citraeng, na pessoa do Davi, porque, pessoal, nós consideramos fundamental, de extrema importância, que as entidades sindicais, elas estejam juntas na luta, tanto em defesa do serviço público de qualidade, quanto também da valorização dos seus servidores e trabalhadores. Então nós prestamos a nossa solidariedade, trazemos aqui o nosso apoio, o abraço da diretoria do Sindirede, que discutiu a pauta de vocês, que foi mandada pelo Davi, como também dos trabalhadores e das trabalhadoras representados por nós, porque nós consideramos que nós, enquanto trabalhadores, temos que unir forças. Nós que somos divididos por categorias, por ramos de atividade, por sindicatos, precisamos construir formas de atuarmos juntos. Porque a prestação do serviço público, seja de vocês no judiciário, como a nossa na educação, como o pessoal da saúde e outras categorias, é fundamental para que o serviço chegue até a ponta, que são os moradores da cidade, do estado e do país. Então é fundamental, entendendo que essa prestação de serviço tem que ser de qualidade, é fundamental que nós, enquanto servidores, sejamos valorizados. E a valorização, pessoal, ela vem com luta, vem com movimento, como vocês estão fazendo aqui, nesse dia de greve, pela carreira, por salário, que é fundamental e é um exemplo para todos nós. Conforme o Davi falou, nós, há 2 semanas atrás, encerramos uma greve dos trabalhadores terceirizados pela diminuição da jornada de trabalho, porque nós praticamos também o 6x1 em alguns setores da categoria, como também por reajuste salarial. E agora estamos iniciando a nossa campanha da companheirada que é concursada. Então estamos aqui para prestar solidariedade, dizer que nós temos muita pauta em comum. A luta pelo serviço público de qualidade, pela valorização, por reajuste salarial digno, a luta em defesa da democracia nesse país, que é tão atacada e recentemente muito atacada com ameaças de golpe. Por isso que nós no dia 30 vamos estar também numa manifestação conjunta, geral, que o Brasil todo vai realizar pela prisão e sem anistia para os golpistas nesse país. E achamos que é uma bandeira de todos nós que defendemos serviço público de qualidade. Então, muita força para a luta de vocês, estamos juntos aí nessa luta, vamos resistir, Davi, contra a reforma administrativa, que isso deve voltar na pauta lá do Congresso Nacional, e vamos estar à luta pelas pautas que colocam nossas categorias, os serviços públicos, no patamar que precisam estar, né, com valorização do servidor e também com condições dignas de trabalho. Muito obrigado, parabéns pela luta de vocês, estamos juntos aí, pessoal. Muito obrigado aí, Davi.
Então, muito obrigado, Pedro. Eu quero resgatar umas palavras aqui que o Pedro acabou de falar, da necessidade de unidade, né, dos servidores públicos e dos trabalhadores como um todo, para a defesa do serviço público. Porque nós estamos aqui lutando por um novo plano de carreira, mas nós temos vários problemas aqui. Nós temos defasagem de servidores aqui. Durante uma época, diziam aqui na Justiça do Trabalho que a diminuição, falavam muito da diminuição de processos por conta da famigerada reforma trabalhista. Mas hoje, o número de processos aqui na Justiça do Trabalho já é muito maior do que antes da reforma trabalhista. Só que na época, quando diminuíram os processos, diminuíram o número de servidores. E agora não estão aumentando o número de servidores. O que eles estão fazendo em alguns casos? Em alguns casos, colocam um estagiário para suprir servidor, colocam um cedido para suprir servidor, tentaram colocar os residentes. Aqui retrocedeu, por enquanto, mas a Justiça Federal está contratando residentes. Então foram conquistas que a gente teve com a Constituição de 88, que é o servidor concursado, estável, um processo imparcial para a seleção dos servidores, que não podem ser demitidos por razões políticas ou por antipatia da chefia. Nós já sofremos muitas vezes assédio moral aqui nesse prédio. Imagina se eles tivessem direito de nos tirar daqui, de nos demitir. Mas com a residência, com os estagiários, com a terceirização, com os cedidos, nós estamos perdendo direitos históricos. Aquilo que, graças à luta, a gente conseguiu escrever na Constituição, que parecia sólido, está esvaindo no ar. Então a luta em defesa do serviço público precisa nos unir. E agora eu queria chamar para também dar uma palavrinha aqui a nossa vereadora aqui de Belo Horizonte, Isa Lourença, que vem dar apoio político ao nosso movimento. Boa tarde, companheiras, companheiros. Vim aqui para saudar a greve de vocês, que é muito importante na luta pelos direitos. Nós sabemos a importância que tem o serviço público para o Brasil e a importância que tem o serviço público para o povo brasileiro. Nós sabemos que muita gente, quando a gente fala dos trabalhadores da justiça, confundem, achando que está falando dos juízes, de quem ganha muito, de quem tem privilégios. Mas, na verdade, é muito importante saber que os trabalhadores da justiça estão sem recomposição salarial. Estão tendo perda salarial porque não está tendo recomposta nem a inflação. Então, gente, estou aqui para saudar a manifestação de vocês, para falar que vocês podem contar com o nosso mandato no que precisar de apoio, no que precisar de visibilidade a essa causa, porque nós sabemos que a gente hoje enfrenta um período difícil no Brasil, porque os mesmos que falam contra os serviços públicos são aqueles que são contra as nossas instituições, que são contra as instituições democráticas, as instituições da justiça, que tentaram dar um golpe no nosso país. Mas nós acreditamos que com a força dos servidores, com a força do trabalhador, com a força daqueles que fazem a sociedade funcionar e faz a sociedade também funcionar na justiça brasileira, é que nós vamos superar esse momento difícil que a gente está vivendo. Então, parabéns para a luta de vocês, podem contar comigo e nós estamos juntos. Tá aí. Muito obrigado, Isa. É isso mesmo, gente. Aqui, nós não temos um motivo para estar aqui. Temos vários. Eu coloquei a questão da defasagem. E nós nos enfrentamos com o judiciário, que em todo momento nos exige metas. Então vem a correição, né, em cada vara e quer saber
se nós estamos cumprindo as metas. E a gente tem que adequar o nosso trabalho, as horas de trabalho nossas, à necessidade das metas. Então, se a gente trabalha para além da jornada, se a gente trabalha fim de semana, o nosso trabalho aqui, muitas vezes, de muitos colegas, é por demanda. E não poderia ser por demanda, deveria ser por jornada. Então nós não temos que adequar o nosso trabalho às metas. Nós não temos que acelerar o nosso trabalho para colocar os números em dia quando vem a correção. Eu entendo, claro, a gente sofre essa pressão quando está nas varas para colocar, para mostrar números melhores. Mas o ideal talvez seria que a gente mostrasse os números menores para mostrar o que é possível fazer com uma jornada de trabalho, que é a jornada de trabalho que deveria ser de 7 horas. Porque nós somos justiça do trabalho, mas aqui o que a gente mais ouve quando a gente passa nos locais de trabalho, e é bom os colegas também que estão aqui nos apoiando que ouçam, é que isso aqui é casa de ferreiro, espeto de pau. Porque aqui não há respeito à jornada. Aqui se entra mais processo, tem que dar conta de mais processos. Então, é verdade que o seu diamante foi fruto do sacrifício dos servidores daqui. Sacrifício que não é valorizado. Mas é verdade que, na verdade, nós não teríamos que ter seu diamante, não. Nós teríamos que mostrar nosso compromisso, mas garantindo que a gente trabalhasse para viver e não vivesse para trabalhar. Então esse é mais um motivo para a gente reclamar. E o que a gente tem que saber é o seguinte: nós estamos há mais de um ano tentando negociar com o judiciário um projeto. Não houve nenhuma contraproposta. Nenhuma contraproposta. Ah, se aventaram possibilidades, nós vamos estudar isso, estudar aquilo. Alguns divulgam como se fosse contraproposta, mas não houve contraproposta. Então nós estamos sendo enrolados. Nós somos, como eu falo em muitos setores, rodas dentadas. Não no sentido de desqualificar, né, de diminuir a qualidade intelectual do nosso trabalho, mas roda dentada no seguinte sentido: os agentes do poder, as administrações, sabem que nós vamos estar lá todo dia, que nós vamos estar cumprindo, né, a nossa responsabilidade e compromisso que a gente tem com o processo. Eles podem dormir tranquilos, que podem continuar diminuindo o nosso salário, podem tirar o custeio dos dependentes do plano de saúde, porque agora, Isa, nós perdemos o custeio dos dependentes do nosso plano de saúde. Nós tivemos a última parcela do nosso reajuste agora, mas tem muitos colegas que estão recebendo menos nominalmente, porque ao pagar os dependentes é mais do que a última parcela. Então, para grande parte daqui da Justiça do Trabalho, desculpa, eu estou falando mais da Justiça do Trabalho, mas nós temos a realidade dos colegas da Eleitoral também. Nós temos a realidade dos colegas da Federal também. Nós temos, por exemplo, a Justiça Eleitoral, que depende muito dos colegas requisitados, os cartórios para funcionar, e que agora estão ameaçados de devolver os requisitados. E os cartórios não vão poder funcionar sem os requisitados. Nós temos a realidade da Justiça Federal, que nós estamos lutando para garantir também o reconhecimento da GAGE como de natureza de vencimento básico. Mas eu queria acabar falando a minha fala, chamando a atenção para uma questão. Se os nossos reajustes, se a tabela que nós estamos reivindicando para repor perdas e resolver distorções internas dependesse apenas da gente chegar
e colocar as nossas razões, a justeza das nossas razões, para os agentes de poder, nós podíamos até estar divididos, hipoteticamente, né? Uns para um lado, outros para o outro, né? Como tem muita gente que defende por aí. Eu vou lá e coloco, né, que é justo isso para o meu cargo, eu lá coloco para o deputado, para o ministro, que é justo isso para o meu cargo, e beleza, cada um, né, como alguns defendem, infelizmente, cada um por si. Mas a nossa reposição salarial depende de enfrentar interesses, depende de uma correlação de forças, depende de uma queda de braço. E se as nossas reivindicações dependem de lutar, nós precisamos estar unidos. Todos dependem de todos. E para estar unidos, nós temos que nos pautar pelas propostas que saíram em instância do movimento sindical. Então esse é o chamado. Isso aqui nós vamos ter que fazer crescer. Nós vamos ter que fazer crescer. E cada um aqui é responsável por ajudar a fazer crescer no seu local de trabalho, com seus contatos. E é sempre assim. Começa com uma dimensão e depois o movimento cresce. Nós estamos juntos nessa luta, porque juntos temos força. Eu tenho convicção, gente, eu estou acabando minha fala. Mas juntos nós temos força para arrancar uma vitória para nós. Obrigado a todas e todos. Nós temos aqui o representante do gabinete da Bela Gonçalves, deputado estadual. Dá uma palavrinha, uma saudação, Luiz aqui. Obrigado, companheiro. Força na luta. Venho aqui trazer, né, um abraço da companheira deputada estadual Bela Gonçalves. Ela teve um conflito de agenda hoje, mas apoia vocês nessa greve, que siga em frente, né, que seja vitoriosa, e estamos juntos aí com o Citraeng. Eu tenho a honra de ter trabalhado no Citraeng em 2011 como advogado, e sei ali então, né, da carreira, das dificuldades, e sei o tanto que é importante, né, aí os trabalhadores da justiça eleitoral, num momento de golpe ao sistema democrático, os trabalhadores na ponta fazendo um trabalho de preservação da democracia e da justiça eleitoral do Brasil. No ponto da justiça do trabalho, né, quantas demandas trabalhistas de relevância, quantas greves são julgadas aqui, e os trabalhadores na ponta. No ponto da justiça federal, quantas demandas de trabalhadores do INSS que chegam na ponta e que os trabalhadores estão gerenciando. Quantas demandas de conflitos fundiários quilombolas, indígenas, povos tradicionais, povos ciganos, que chegam na Justiça Federal e os servidores estão lá prontos e aptos a atender. Então é isso, os trabalhadores da Justiça Federal, nas suas diversas esferas, são fundamentais para um projeto de país que seja justo, que seja democrático, e temos que de fato reduzir esse abismo entre um sistema de privilégios, um poder judiciário que muitas vezes é antidemocrático e a ponta dos servidores públicos. Acho que é uma questão também central, e estamos aí então junto na luta. Um abraço da deputada Bela Gonçalves, e que haja uma vitória, sigamos em frente. Obrigado, Luiz. Muito obrigado. Eu quero esclarecer, nós convidamos, o sindicato convidou parlamentares de todos os partidos, né, das diferentes esferas, né, deputados federais, estaduais, vereadores, né. Nós tivemos aqui a presença do representante, né, Luiz da Bela Gonçalves, deputado estadual pelo PSOL, a vereadora Isa Lourenço do PSOL, e o representante do gabinete da Bia, depois vai falar também, que é do PT. Agora nós temos um grande dirigente aqui, né, que sempre está à disposição para responder aos anseios da categoria, um grande dirigente de todo o estado aqui de Minas Gerais, nosso coordenador geral, Alexandre Magno. Aqui, obrigado.
Obrigado, bom dia a todos e todas. Uma grande satisfação aqui dividir as trincheiras de luta aqui com vocês. Agradecemos aqui o apoio, né, dos parlamentares, dos assessores dos parlamentares que vieram aqui prestigiar essa luta em defesa do serviço público. Aqui a gente não está pedindo esmola, não. Aqui a gente está pedindo para valorizar o serviço público, valorizar aqueles que defendem os trabalhadores, que defendem os aposentados na Justiça Federal, os trabalhadores aqui na Justiça do Trabalho, né, que elaboram as eleições mais céleres e honestas do Brasil e do mundo. Então aqui a gente está falando do judiciário, do poder judiciário da União. E é bom a gente realçar isso, porque muitas vezes a mídia, a grande mídia televisiva, confunde. Fala que, né, o judiciário está recebendo uma licença compensatória, o judiciário está recebendo adicional de tempo de serviço. O judiciário, ele é composto da magistratura e dos servidores, e isso os servidores não estão recebendo. Pelo contrário, a gente está reivindicando e a gente não está sendo visto e nem lembrado. Bom, eu queria iniciar minha fala lembrando da última grande greve, a última mobilização que a gente organizou. 2015, levamos mais de 2.500 servidores de Minas Gerais invadindo o Congresso, invadindo o labirinto lá da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. E foi por justiça. Tínhamos a camisa luto por justiça. E temos que, pelo que a gente está percebendo, com a defasagem salarial que a gente está tendo, temos sim que voltar e nos organizar para uma grande mobilização. Uma grande mobilização pelos nossos sonhos, pelo plano de carreira que foi protocolizado em dezembro de 2023. E nesse plano de carreira está muito bem desenhado o que queremos. O modal 185 para os técnicos. Para quem não sabe, esse modal 185, ele existia até 2002. Eu estava lá na comunicação fazendo um vídeo sobre isso. Ele existia. Então o último padrão, para quem não sabe, para os novatos, para os servidores novos, o último padrão do técnico, ele não coincidia com o primeiro do analista, não. Ele coincidia com o quinto padrão do analista. Então lá em 2002 existia a sobreposição, existia o modal. Existiu o modal. Então o que a gente está resgatando nesse plano de carreira é justiça para os nossos colegas técnicos. É reparação de justiça. E aí, nós que somos analistas, eu sou analista também, a gente não pode esquecer também que o plano de carreira é de todos. E esse plano de carreira também traz, né, na sua exposição de motivos, né, nos seus artigos, a equiparação do ciclo de gestão do analista do Judiciário para o analista, né, da Receita Federal e o analista, por exemplo, do Banco Central. Então vejam bem, no momento que a gente aprovar, escrevam aí, gravem, no momento que a gente aprovar o plano de carreira, ninguém vai nos segurar, porque a gente vai estar juntinho, ninguém vai soltar a mão de ninguém, e a gente com certeza vai disputar o orçamento com a magistratura, porque o orçamento está sendo carregado só por eles. Só por eles. E a gente só vai conseguir disputar com a união dos técnicos, analistas, oficiais e policiais. Só essa alternativa resta pra gente. União. E a união se dá pelo plano de carreira. Pelo plano de carreira que foi protocolizado em dezembro de 2023 e está engavetado lá no Supremo Tribunal Federal. Bom, e aí eu queria adiantar para vocês que a diretoria da gente não guarda segredo não, tá? E tá pautado para a reunião de hoje
já vou adiantar, tá? Diretoria, o Davi, o Alessandro aí, já vou adiantar. Está pautado para a reunião de hoje a gente fazer uma vigília em Brasília. A gente fazer uma vigília em Brasília. Vamos acampar em frente ao Supremo Tribunal Federal. Está pautado na direção. A gente não vai esperar mais a FENAJUF, não. Porque se a gente for esperar a direção majoritária da FENAJUF, a gente vai esperar mais 50 anos e o plano de carreira não sai. A gente vai se organizar e a gente vai chamar os sindicatos de luta. A gente vai chamar os sindicatos de luta. Vamos fazer essa vigília. E o sindicato não guarda segredo para vocês, não. A gente tem quase 40 milhões no caixa. E aí vou perguntar para vocês. A gente vai deliberar isso na diretoria. Vocês topam acampar e fazer uma vigília, né, antes do Congrejuf, lá em Brasília, em frente ao STF? Quem topa, vamos levantar a mão junto comigo aqui, ó. Fazer uma vigília para pressionar o Supremo, para encaminhar o nosso projeto do plano de carreira para o Congresso. Então tá aqui, ó. Vamos levantar a mão, todo mundo aqui concorda. Vou fazer outra proposta também aqui. Quem concorda também, a gente destinar, o dinheiro que está lá no sindicato é nosso, é seu, é de todos aqui. Se a federação não faz se a federação não leva os nossos anseios para a grande imprensa, a gente pode levar. Então eu queria trazer uma proposta aqui, a gente destinar no mínimo R$1 milhão para uma propaganda e pagar as mídias televisivas para demonstrar a nossa situação aqui, ó, de servidor trabalhador. O servidor constrói o judiciário e o servidor aqui quer o modal 185. O servidor aqui quer o ciclo de gestão para os analistas. Inadmissível a gente vê um analista do judiciário com uma remuneração X e a remuneração do analista do Senado Federal, o analista da Câmara dos Deputados, tem a remuneração do 2x. É inadmissível, pessoal. Onde é que está a justiça nisso? Aonde é que está a justiça nisso? E o que é que a gente vê? Mais penduricalhos só para um segmento dentro do nosso Poder Judiciário. Então a gente tem que ir para a mídia televisiva, sim. Então faço a pergunta: quem quer destinar no mínimo R$1 milhão para a gente ir para a mídia televisiva aqui, ó? Fazer orçamento e vamos para a mídia televisiva. Porque a gente quer o plano de carreira aprovado. Então queria uma chamada de vocês. Plano de carreira já, vamos lá? Todo mundo aqui? Vamos lá. Vamos lá aqui, ó. Grava aqui. Plano de carreira já, todo mundo junto. Plano de carreira já. Levanta na mão. Plano de carreira já. Plano de carreira já. Plano de carreira já. Vamos lá, galera. Já. Plano de carreira já. De carreira já. Plano de carreira já. Modal 185. Ciclo de gestão. Para todo mundo ser contemplado. É isso, pessoal. Obrigado, tá? Pessoal, peguei o ônibus 1h da manhã. Saí de Juiz de Fora. Fiz um vídeo. Fiz questão de fazer um vídeo dizendo que eu ia passar ontem. Passei pela minha chefia superior. Avisei. Informei que estaria de greve. E pedi para constar no meu assentamento funcional que hoje, 20 de março, estou de greve pelo plano de carreira, pelo modal 185 dos técnicos, pelo ciclo de gestão para os analistas, pelos oficiais, pelos policiais, pela manutenção histórica da GAI e da GAIS. Estou aqui com vocês todos, pessoal.
E se for para fazer isso de novo, eu vou junto. Beleza? Então, peguei 11, 1 hora, cheguei 5 horas da manhã aqui e fiz isso várias vezes. Porque o papel do sindicalista é o papel solidário. É o papel que você tem que olhar para o colega que está do lado. Então, esse plano de carreira me contempla. Eu sou analista, mas ele me contempla muito. É o meu sonho. Sempre foi meu sonho esse plano de carreira. E se Deus quiser, a gente vai lutar por ele até o fim. Beleza? Você lembra daquelas greves, né? Quantos meses a gente passou em Brasília? 3 meses mais ou menos. E de volta. E estamos dispostos a repetir isso tudo com vocês, tá? Então, ó, vamos aprovar a caravana para Brasília, vigília. E vamos fazer uma grande propaganda e vamos para a TV. Vamos para a TV para mostrar como é que a gente está sendo tratado. Como é que a gente está sendo diferenciado dentro da própria justiça. A gente tem que colocar o dedo na ferida, pessoal. Não adianta a gente dar tapinha em todo mundo, não. Não adianta, por exemplo, acho que é bom passar esses informes. Não adianta a gente pedir e oficiar o Supremo, como eu oficiei. Oficiei o Supremo, assinando aqui o pedido de isonomia do auxílio alimentação com o auxílio do TCU. Está vindo, pessoal. Está vindo essa isonomia. Mas isso é pouco. Sabe por que é pouco? Porque é no mínimo um direito nosso. É no mínimo um direito nosso essa isonomia. Então está vindo essa isonomia do auxílio alimentação, se comparado ao auxílio alimentação do TCU. Está vindo a reformulação do AQ. Mas o nosso sonho principal, repito, ele está engavetado há 1 ano e 2 meses, tá? E qual é o nosso sonho principal? É isso aí, ó. Acordar o 185 e ciclo de gestão para os analistas. E no momento que a gente eleva um, a gente vai levar o quê? O outro. No momento que a gente melhora para o analista, está melhorando para quem? Para o oficial de justiça. No momento que a gente melhora para o técnico, está melhorando para quem? Para o policial. No momento que a gente aprova o modal 185, segura a magistratura, e está todo mundo unido. Valeu, gente. Obrigado. Pessoal, continuando aí, para não perder o pique. Eu solicitei, a mesa está solicitando